mais um vídeo do canal. Me chamo Camila Bruna Silva e o propósito do Papo com Camila é te encorajar, né? É trazer palavras que possam aquecer o seu coração e te aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. E hoje, enquanto eu estava caminhando, eu estava refletindo sobre algo que eu considero muito importante, né? A respeito de casamento. Enquanto eu estava refletindo sobre casamento, o Senhor, ele me trouxe uma passagem, né? Que é de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31. A importância dela ser essa mulher que a Bíblia relata pra gente. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de quem nós somos para os nossos maridos. A maneira como nós estamos conduzindo a nossa casa e o nosso casamento. E o que tá saindo da nossa boca, sabe? Porque eu vejo muitas mulheres falando que elas querem muito que os maridos cumpram um propósito de Deus. Porém, todavia, uma experiência que eu vivi foi que por muitas vezes eu queria, em uma medida eu queria que ele cumprisse o propósito, mas em outra medida eu queria que ele sempre ficasse comigo. E por muitas vezes a gente acabava deixando de estar na igreja, deixando de fazer coisas para o reino de Deus, por conta de eu querer suprir a minha necessidade dele estar comigo. E eu fiquei refletindo sobre isso no Senhor, né? Porque às vezes a gente quer tanto isso, mas a gente não impulsiona os nossos maridos para isso. E quando eu estava pensando a respeito, o Senhor ele trouxe essa passagem de Provérbios, né, 31. E eu vou ler uns trechinhos para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando e da importância que nós temos, o papel que nós temos, né, de falar na vida dos nossos esposos e de trazer a realidade do céu sobre a vida deles, sabe? De sempre lembrá-los de quem eles são para Deus. Então, em Provérbios 31, você vai ler assim, ó. Lá no versículo 11 está escrito assim: o coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. E, gente, isso me marcou, porque assim, será que o seu marido, será que os nossos maridos, eles estão confiando seguramente na gente? Nas palavras que saem da nossa boca? Será que eles podem se sentir seguros a respeito daquilo que a gente vai falar diante das circunstâncias? Será que o que a gente está falando está aproximando ele do Senhor ou está afastando ele de Deus? Será que a gente está apontando ele para Cristo, né, no momento da aflição, no momento da dificuldade, né, no momento até de repente no calor ali do que vocês possam estar vivendo, no momento até do conflito? Será que a gente está levando o nosso marido a pensar como Cristo ou será que a gente está com a nossa boca inflamando o coração dos nossos esposos, sabe? Levando para eles coisas das quais não podemos sequer sair dos nossos lábios, falando palavras impróprias, sabe? Afastando eles do reino dos céus. Por que eu fiquei refletindo tanto sobre isso, sabe? Eu ouço muitas mulheres, né, reclamando muito dos seus maridos, falando muitas coisas. Eu sempre penso assim, houve um tempo da minha vida em que o Senhor falou pra mim, sabe o quê? No início do meu casamento, nós tivemos muita dificuldade de lidar com muitas coisas, porque eu era uma pessoa que morava sozinha há muitos anos, né? Meu esposo sempre morou em família. Então a gente teve muitos conflitos ali no início, né? E foi muito difícil. Nosso primeiro ano de casamento foi um desafio. E eu me lembro que, assim, tinha muitas coisas que eu queria reclamar, tinha muitas coisas que eu queria falar. E uma vez o Espírito Santo, em uma das minhas orações com o Senhor, falando pra ele: Senhor, eu não estou suportando mais tantas brigas, tantas guerras. E o Espírito Santo falou pra mim assim: seja ovelha muda. E no primeiro momento eu fiquei assim, caramba, Senhor, mas eu vou ver as coisas, eu vou vivenciar, né, as experiências, ele não vou falar nada. E só que eu agi em obediência. Eu tomei a decisão de ser obediente. Eu ouvi aquilo que o Espírito Santo falou e guardei no meu coração. E por muitas vezes, quando começavam aqueles conflitos, né, quando vinham aqueles turbilhões, eu me silenciava. Eu não falava nada, porque eu era uma pessoa que eu debatia muito, que eu sempre queria colocar a minha opinião. Mas eu aprendi no Senhor que tem momentos da nossa vida que a gente precisa do silêncio. Então eu comecei a fazer isso, sabe? E eu comecei a ver o agir de Deus. Eu comecei a ver que a presença de Jesus estava nisso, sabe? Que Ele é quem estava de fato me conduzindo a esse lugar, porque o Senhor nos chamou para sermos pacificadoras. E logo depois também vai falar no versículo 23, seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciões da terra. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque uma mulher que edifica o seu lar, uma mulher que edifica a vida do seu marido, que está sempre lembrando ele quem ele é em Deus, sabe? Tem muitos momentos que os nossos maridos estão sob pressão, tem muitos momentos que os nossos maridos, eles estão vivendo assim
no momento intenso, são muitas demandas, muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? E ele só vai saber lidar com isso na presença, porque fica pesado às vezes, mas quando ele vai para a presença e ele se derrama diante de Jesus, o jugo é suave e o fardo é leve. Só que, às vezes, o Senhor, às vezes não, ouso dizer que sempre o Senhor vai contar com a gente, para que a gente possa ser instrumento da vida de Deus, para levar os nossos maridos para esse lugar, né? Para aproximar os nossos maridos do Senhor, para apontá-los para Cristo, para lembrar a eles a identidade de filhos de Deus. Porque no momento, nós mulheres, no momento da pressão, no momento em que a gente está ali com muitas demandas, às vezes a gente pode se perder e a gente precisa de outras pessoas, né? Precisa de outras mulheres, precisa da nossa liderança, precisa dos nossos esposos para nos lembrar a nossa identidade em Cristo. Então, como que a gente pode olhar para o nosso marido e ver toda a pressão que eles vivem, toda a pressão que eles passam de ser governo, né? De ter a responsabilidade de prover a casa, sabe? De ter a responsabilidade de saber que eles são responsáveis por uma mulher e um filho, que assim como Cristo amou a igreja, eles precisam amar as suas esposas. Tudo isso, como que a gente vai olhar para tudo isso e não vai aproximá-los do Senhor? Porque só nesse lugar eles vão ter paz, só nesse lugar eles vão ter alegria, só nesse lugar eles vão viver em justiça, sabe? Eles vão andar em justiça. Então, nós precisamos ser essas mulheres que são pacificadoras, que têm os lábios que sempre edificam, que têm os lábios que sempre trazem, reforçam para eles a vida de Deus, reforçam para eles a identidade de Deus que há neles, né? Mas Camila, eu não sei como fazer isso. A primeira coisa que eu posso te falar é orar, sabe? Nesse momento, eu sempre penso assim, se eu não sei o que fazer, eu fico em silêncio, eu vou para Deus. Que se eu não sei o que fazer, Ele sabe. Ele é detentor de todo o conhecimento. E então, só Ele pode me dar as ferramentas que eu preciso para eu, de fato, aproximar o meu marido dele. E eu vou pro Senhor. Joelho. Joelho é a melhor arma que uma mulher pode ter. Joelho no chão. E aí, você vai pro joelho, ora ao Senhor, começa a clamar ao Senhor sabedoria, sabe? Espírito de sabedoria, espírito de revelação, lábios puros, para que o Senhor santifique as suas motivações, porque nós mulheres temos uma tendência, sim, a sermos mais egoístas, a querermos as nossas próprias vontades, a querermos suprir as nossas necessidades humanas, né? E por muitas vezes até carentes, sabe? A gente quer atenção, a gente quer presença. Então, por conta da gente ter essa necessidade, por muitas vezes a gente quer que o marido fique, ao invés dele ir para o culto, ao invés dele ir para uma reunião de homens, ao invés dele estar na presença de Deus, sabe? Por muitas vezes a gente vai querer que eles fiquem. Só que qual é o melhor lugar para fortalecê-los? Para que eles, quando voltarem para casa, eles sejam homens de Deus, fluam da vida de Deus e saibam exatamente como nos tratar, como lidar conosco. É a presença. É a presença. É nesse lugar que a gente tem que colocar eles. É para esse lugar que a gente precisa apontá-los, sabe? É claro que existe, sim, a responsabilidade deles, mas eu estou falando hoje da gente, não estou falando do marido, estou falando de nós, estou falando do nosso papel diante desse cenário, né? E o último ponto que eu quero falar ela abre a sua boca com sabedoria, sua língua é lei de bondade. E eu fico pensando assim, quão importante é aquilo que sai da nossa boca. Que tipo de fonte nós estamos sendo? Sabe? Quem nós estamos sendo? Que voz nós estamos sendo para a vida dos nossos maridos? O que tem saído dos nossos lábios tem edificado, encorajado, sabe? Tem vindo com consolo ou tem vindo só apontamento, acusação, sabe? Rejeição. Por muitas vezes a gente está apontando, por muitas vezes a gente está questionando, por muitas vezes a gente está brigando, levando coisas que a gente podia levar para o Senhor e trazer como um novo filtro do Espírito Santo. E aí se torna mais leve. Será que os nossos lábios eles têm santificado o nosso marido e o nosso lar? Ou será que os nossos lábios têm apontado os nossos maridos? Nós precisamos ajudá-los a ter mais fé. Nós somos aquelas que são ajudadoras. Então, nós temos esse papel de edificá-los, sabe? Nós temos esse papel de estar sempre lembrando a eles a identidade que eles têm no Senhor. E por último, né, agora de verdade, para encerrar,
Versículo 31 está escrito assim: dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. E quando a gente está falando de obras, a gente está falando de ações, a gente está falando de atitudes, a gente está falando daquilo que a gente faz, executa. Então, olha a importância que nós temos, sabe? Os nossos atos, né? A maneira como a gente faz, a maneira como a gente conduz as coisas. Como que isso é importante e isso pode até nos louvar, sabe? Nos colocar no lugar de sermos admiradas, no lugar de sermos respeitadas. Isso tudo depende só da gente. Isso depende da nossa busca com o Senhor, depende de como a gente está indo para o Senhor, de como a gente está buscando a Deus, de como a gente está clamando ao Espírito Santo para entrar no lugar da mulher de Provérbios 31, que é um grande exemplo para gente, né? Não é um lugar de perfeição, é um lugar de apontamento, é um lugar onde ele nos dá uma direção, um norte de quem nós precisamos ser. E sinceramente, hoje mesmo lendo aqui, eu já vi que, opa, tem um ponto aqui que eu preciso melhorar, Senhor. Que eu tô bem longe dessa realidade aqui, essa medida tá bem ruim. E eu já comecei a enxergar coisas que eu preciso melhorar na minha vida. Então eu quero até te convidar a que você leia, né, Provérbios 31, reflita sobre cada ponto, para que você possa estar sempre melhorando, sabe, edificando a sua própria fé, se fortalecendo no Senhor, para que você possa ter ferramentas para estar ajudando seu marido a estar cada vez mais próximo do Senhor. Eu sei que você quer que seu marido cumpra o propósito, sabe? Que ele responda ao chamado. Mas ouso dizer para você que você precisa ser essa mulher que aponta ele para esse lugar, que vai estar do lado dele para ajudá-lo. E talvez o Senhor esteja esperando isso de você, esperando uma mudança sua, para que cada vez que você avance, ele também vá avançar. Então, hoje eu quero te fazer esse convite. Leia Provérbios 31, vá para a presença de Jesus, ajude o seu esposo, seja cada vez mais ajudadora e aponte ele para o Senhor, porque eu tenho certeza que esse lugar vai te fazer romper muitas coisas na sua vida e vai fazer vocês crescerem cada vez mais na presença de Jesus. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos. Beijo!